Fizemos 132 apresentações e não teve, né, esse tipo de problema. A tecnologia é assim, todos nós sabemos. Então, eu vou repetir. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta que é a apresentação de número 133 do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, 8 de fevereiro de 2023. A Casa do Caminho de Tambaú, São Paulo, agradece a audiência de todos. Passam de 698 mil os mortos por Covid. A média diária, graças às vacinas e cuidados da maioria das pessoas, diminuiu e volta a ser de 132 pessoas por dia, o que já é metade do que foi a semana passada. Nossas orações a esses que fizeram a passagem, bem como aos que sofrem com a guerra estúpida, né, da Rússia, e agora as vítimas do furacão da Síria e da Turquia. Fala-se qualquer coisa entre 11 mil e 20 mil pessoas que morreram. Nós temos que entender que os eventos naturais acontecem e a vida foi um dom de Deus, assim como foi um dom de Deus. Nos ofertado também pode nos ser tirados, né? Sorteados de hoje, Marcos. A ganhadora do quadro hoje é de cima, né? É uma pessoa que vive nos acompanhando sempre. Terezinha Dutra, o Marcos vai estar te entregando e levando para você esse presente que a live 133 da Casa do Caminho lhe oferece, tá? E o livro vai para Márcia Ruginski Biscaini, que vai poder escolher o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, para que ela possa realmente estar tendo contato mais direto com a nossa doutrina, né? A leitura de hoje vou continuar o Aqui e Agora, de José Carlos de Luca, né, que são 231 páginas e 30 capítulos, muita informação importante para a espiritualidade do dia a dia, né? O capítulo 6, que eu vou fazer a leitura hoje, Acolher Maria. Bem interessante essa leitura, porque o texto inicial aqui é de Chico Xavier. E o Chico Xavier disse o seguinte: acredito que Nossa Senhora, o Espírito iluminado de Maria de Nazaré, seja de fato a entidade espiritual que, com suas diversas aparições, venha tentando despertar a humanidade para as lições do Evangelho de Jesus. Simples, né? O recadinho do Chico? Pois é. Aí o De Luca diz o seguinte: quando pensamos na vida de Jesus, impossível não lembrar de sua mãe, Maria de Nazaré. Ela é figura importantíssima no planejamento divino para trazer à Terra aquele que viria a dar o mais importante impulso ao processo de espiritualização da humanidade: Jesus. Maria foi a zelosa mãe que cuidou das necessidades físicas, emocionais e espirituais do menino Jesus, permitindo que ele crescesse em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, como narra o Evangelho. Ao deixar o plano físico anos após a crucificação de Jesus, Maria não teve por fim da sua missão, pois recebeu do próprio Cristo a incumbência de ser a rainha dos anjos. Miramês, um espírito bastante importante, esclarece: Maria de Nazaré, rainha de todos os espíritos que trabalham na atmosfera da Terra, derrama sobre nós o mesmo amor que nos dispensou há 2000 anos, chamando-nos de filhos e servindo sempre de instrumento para a nossa alegria. Ela foi o anjo que se revestiu de carne no planeta Terra para favorecer a descida mais arrojada que a divindade determinou em favor dos homens. Foi a vida de Jesus, né? Nos momentos finais da cruz, vendo sua mãe ao lado de João Evangelista, Jesus disse: mulher, eis o teu filho. E logo em seguida, vira-se para João e diz: eis a tua mãe. Simbolicamente, naquele momento, Jesus outorga a Maria a condição de mãe espiritual da humanidade. João é o símbolo de todos os filhos da terra. O Evangelho ainda registra que, depois daquele momento, João acolheu Maria em sua casa. Que bom seria se também seguíssemos o exemplo de João, acolher Maria em nossa família.
Já pensou quanta coisa mudaria em nossa casa? Na presença da mãe de Jesus, o ambiente do lar seria de paz, alegria, cooperação e afeto. Certamente trataríamos melhor os familiares. Seríamos mais gentis, respeitosos, compreensivos, interessados na felicidade de cada um integrante da família. E vejam ainda Maria, orando todas as noites conosco na sala, contando as histórias de Jesus, animando o nosso espírito de paz e esperança diante das dificuldades. Isso é uma utopia. Basta lembrarmos que Maria é nossa mãe espiritual e que, como tal, gostaria muito de nos conduzir ao encontro de Jesus. Se é impossível pensar em Jesus sem lembrar de Maria, igualmente, e com mais razões, não se pode falar de Maria desvinculado da missão divina do Cristo. Por essa razão, é que Maria, segundo Chico Xavier, vem aparecendo em diversas partes do mundo, como, por exemplo, em Fátima, Portugal, Lourdes, a França, Guadalupe, México, e por que não dizer também visitando os lares que lhe abrem as portas para alertar o homem sobre a necessidade de amar como Jesus nos ama. Que nesse instante possamos nos unir em preces, pedindo a intercessão da Maria Santíssima para as nossas necessidades de socorro e elevação. Se possível, reúna os seus familiares, para que juntos acolham Maria em sua casa. Mãe abençoada, estamos aos teus pés, rogando amparo para as nossas dores do corpo e da alma. Ainda somos crianças espirituais, necessitadas do teu olhar maternal. Cuida de nossos caminhos, orienta os nossos passos, abranda o nosso coração endurecido. Mãe querida, segura a nossa mão nesse instante de aflição, enxuga as nossas lágrimas, traz-nos de volta a esperança em melhores dias e conduze-nos à presença de nosso Mestre Jesus, teu Filho amado e nosso irmão. Porque, quando deixarmos cair em nós as tuas divinas lições, todas as nossas lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Não nos deixe faltar o pão de cada dia, o diálogo respeitoso, o afeto que nos alimenta, o perdão que nos traz paz. Enquanto isso, Mãe Santíssima, fica conosco, aqui e agora. Protege-nos com o teu manto de amor e luz, assim seja. Obrigado a todos. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 17, Sede perfeitos. E o item é o 5 e o 6, Parábola do Semeador. Parábola é uma narração que compara e encerra uma doutrina moral de caráter edificante. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira, na beira do mar. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador.
Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim, um dá 100, e outro 60, e outro 30 por um. Mateus. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas nos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só veem um objeto de curiosidade, dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes, que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Então, o Evangelho, ele nos pergunta, que tipo de semente nós somos? Será que somos os que ouvem a palavra e não entendemos nada? Ou somos os que ouvimos a palavra, gostamos, mas na hora de viver a palavra, nos escandalizamos? Ou somos os que preocupamos mais com as coisas do mundo, a riqueza, o poder, tirando a força para seguir Jesus? Ou somos aqueles que entendem o que Deus quer para sermos felizes e começamos a mudar, a produzir o fruto, e assim estamos na porcentagem que a cada dia aumentamos o trabalho na caridade, estando nos valores de 30%, 60% ou 100%. Então Jesus nos pede, vamos nos analisarmos e ver que tipo de semente nós somos, né? A nossa consciência nos mostra. Então vamos analisar. Boa noite a todos. Tá bom, né? Jesus nos abençoe, nos proteja nessa noite, para que a gente possa enxergar, né? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É o que mais Jesus tem nos alertado. Desceu, está descendo. Né? Baixa, não escuta. Né? Então, nós
nós temos que acordar agora para que possamos entender cada vez mais Jesus. O que Ele quer de todos nós é a busca da reforma íntima, da melhora de cada um, da preocupação de cada um em buscar os ensinamentos, né, do nosso Divino Mestre Jesus e permanecer nele, acertando cada vez mais. É isso que Jesus tem pedido em todas as mensagens, orações, não é? O próprio Evangelho, né? Você abre a lição, tem a moral. Qual é a moral dessa lição? É o amor. O amor verdadeiro, essa semente abençoada que Deus, nosso Pai, pôs em cada um de nós, seus filhos, e nós estamos deixando passar, não é? Deixando essa semente chorar. Daqui a um pouco ela não dá mais nenhum fruto, nem flor, nada, ela seca. Um sentimento, cadê o sentimento do ser humano para com Deus, para com Jesus, o respeito, não é? Nós estamos deixando a desejar. E o que está acontecendo com a humanidade? Ela está se despertando, dispersando da verdade, do caminho do amor, da caridade, da fé, da esperança, que é o que está falando, a semente, que semente nós somos, não é? Nós estamos preparando a nossa terra. Nós precisamos dessa semente para frutificar, para dar frutos, alimentos para as criaturas, nossos irmãos. É através de cada um de nós é que a humanidade vai se espelhar, não é? Temos sempre que ter um guia, não é? Um guru. Qual é o nosso guia? É Jesus. O que Ele nos pede? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas, os ensinamentos desses espíritos de luz, não é? Que tão bem explicam no Evangelho de Jesus. Então, nós estamos deixando a desejar. Nós estamos demorando muito a acordarmos para essa lição de amor que Jesus nos oferta todo momento, todo instante, para que possamos começar a construir os degraus que vão nos levar até Deus. A caridade abençoada. Nós temos que ter o conhecimento, a vontade de saber, de conhecer e de fazer. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar. Jesus tinha sabedoria. Por que perto do mar? A energia que o mar, né, expande é uma energia de cura, é uma energia de limpeza, está limpando o nosso espírito, né? O nosso eu. Jesus sabiamente agiu, né? Deixando, mesmo através da parábola, que é essa narrativa, como se fosse uma história, para que fixasse mais na nossa memória. Então, nós estamos vendo, não é? Se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Será que tinha mais? Eu acho que tinha mais povo naquele
tempo do que hoje, né? Buscando Jesus, ao redor de Jesus. Se ele estivesse aqui hoje, na terra, meu Deus, será que ele ia encontrar adeptos, né? Pessoas que o seguissem? Essa é uma pergunta que fica, né? Vamos buscar Deus, vamos buscar Jesus, que é o que vai nos auxiliar mais nesse tempo de dor, nesse momento, né, que a terra vem passando de regeneração. Então é necessário uma constante transformação, que vamos ver, vamos enxergar, vamos trabalhar o nosso eu. Enquanto nós temos vida, enquanto nós estamos com saúde, né, estamos dispostos a buscar, a entender, a trabalhar para Jesus e Deus, que é nosso Pai. Então, tudo isso vem de encontro a essa lição de amor, né? A nossa semente, que possamos trabalhá-la bem para que ela possa florir e da flor dar o fruto. Tão importante para a nossa humanidade, nesse momento de desespero que toda a terra vem passando. O que espera o homem? Nós estamos assim, com muito medo, não é? Mas o que faz o medo? Acabarmos com o medo é o conhecimento. Porque nós não morremos, nós somos espíritos, nós somos, não é? A carne volta para o túmulo, para a terra, mas o nosso espírito, ele tem, com muita certeza, uma volta. E essa volta, nós vamos ou ter uma porta, né, aberta para nos acolher, ou a porta estará fechada. Nós é que vamos abri-la, através da caridade, através do amor ao próximo, através do bem que podemos fazer em favor do nosso irmão. Por isso Jesus deixa tão claro, né? Semeia, saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte cai, né, na estrada. Com certeza, né? A sacola que estava a semente estava furada e foi caindo toda a semente. As aves, tendo fome, né, ficaram assim bastante alimentadas. E nós, os homens, semente crua nós não vamos comer. Então, para nós naquele momento, não serviu muito, porque não é que proveito, pouca sabedoria nós tínhamos. Como agora, nesse momento, se plantarmos a semente, nós vamos colher o fruto, mas nós precisamos ter o trabalho de plantar. E plantar essa verdade hoje no ser humano está sendo tão difícil. Ele querer uma transformação, uma real modificação, mas é o que nós estamos oferecendo hoje, através da palavra do Senhor. Vinde a mim todos vós que sofreis, né? Que estáis desesperados. Então é necessário
que possamos fazer uma transformação urgente no nosso emocional, no nosso pensamento, né? Na nossa moral. Vamos buscar. Só Jesus tem a palavra de vida eterna para nos alimentar nesse momento de dor, de medo, de desespero. Que desespero, né? O terremoto. Tantas e tantas pessoas lá onde Jesus nasceu. Meu Deus, que coisa que é essa? Não é? Será que aquelas pessoas não estiveram com Jesus e nem se preocuparam em buscar a verdade que ele passava através das suas, não é, prédicas, através dos encontros? Quantas pessoas está falando aqui, uma multidão de povo. Será que foram só para escutar, mas não entender nada? Parece que sim, não é? É o que nós estamos vivendo hoje. Quem tem o conhecimento de que nós somos espíritos imortais? As igrejas não estão preocupadas em passar essa verdade, esse amor, essa transformação para nós, humanos. Nós estamos à deriva nesse barco, só que Deus, Ele ainda está no leme dessa embarcação e Ele vai fazer o ser humano se transformar. Está no momento certo de buscar o ensinamento para que possamos buscar e permanecer no ensino, nas instruções de Jesus. E isso vai ser muito importante para a nossa volta ao lar maior, porque vamos voltar um tanto quanto melhores e sabedores das nossas obrigações morais, que é o respeito por Deus, pelo nosso Pai e pelo nosso próximo, não é? Jesus. Então, que essa lição ela possa se tornar, não é? Que os valores espirituais, a oração, a caridade, a vigilância, não é? A família, os amigos, que possamos ter por eles amor verdadeiro por Deus, né, que é nosso Pai, e saindo dessa ganância de riqueza, de poder. Isso é coisa da terra, é para o nosso corpo físico. O espírito não se alimenta dessa, né? O espírito se alimenta da oração, do amor, da caridade, de tudo que nós fizermos de bem. Então, vamos pensar e vamos nos transformarmos buscando essa verdade abençoada. Gostaria de convidar todos vocês, sexta-feira agora, às 19h30, né? Nós estaremos aqui para começar o curso, né, de autoajuda, e o livro que nós vamos estudar é sobre, não é, o amor. Mereça ser feliz, saindo das ilusões do orgulho, da vaidade. Jesus nos abençoe, que assim seja. Boa noite a todos. Então, a dona Zélia está falando aqui que vai começar um grupo de estudo na sexta-feira. Sexta agora, né? E é como se fosse mesmo uma terapia para a gente, sabe? É muito bom. Eu aconselho quem puder, tiver interesse, a vir. E o Evangelho, nessa parábola da semente,
o que significa para a gente. É como o Marcos disse, Jesus é o semeador. E ele veio semear para a gente o conhecimento, o amor, né? Todos os ensinamentos dele que a gente já conhece, né? E essa semente, eu falo sempre que é o nosso dia a dia, que a gente vai estar colocando os ensinamentos de Jesus, que é a sementinha, né? E se a gente souber usar, a gente vai ser muito feliz. É que a gente não usa, né? Todos nós temos em nós o amor, porque Deus colocou quando criou o Espírito, né? E a gente está com ele ali meio que adormecido. Por quê? Porque a gente se ilude. Quando a gente nasce, a gente mergulha nesse corpo de carne, a gente só vê aqui agora. A gente esquece do que a gente viveu, do mundo que a gente veio, que é apagado da nossa memória, né? Mas a gente traz lá meio que na nossa consciência, né? Mas a gente não quer, a gente quer o prazer da carne, viver bem. É tão interessante que às vezes a gente escuta alguém falar assim, ó, fulano está bem de vida. E o que é bem de vida? É um carro novo, é um emprego, né? E não é. Bem de vida é estar bem mesmo com a vida, né? Ontem a gente recebeu uma mensagem de ser feliz. O que é ser feliz, né? E a gente se ilude muito quando a gente mergulha aqui nesse corpo, né? A gente tem que procurar mais, sabe, Deus em nós, né? Como fala o Calunga, né? Nosso amigo Preto Velho, nas mensagens dele. Deus em nós. A gente tem que procurar, porque Ele está aqui, para que a gente possa ser feliz de verdade. Hoje eu estava ouvindo numa palestra da Maíse Braga, que eu gosto muito dela, e ela estava dizendo que, vou até repetir para vocês, no livro O Espírito da Verdade, de 1961, conta que um senhor chamado Júlio, que morava no Rio de Janeiro, ele tinha uma esposa muito bonita. Naquela época, dos anos 50, 60, havia um machismo muito grande. Mulher era para ficar dentro de casa. Mulher não falava nada. Mulher não, sabe, quietinha ali. E a mulher dele era muito simpática, falante, cumprimentava, gostava de conversar. Aí os vizinhos começaram a falar dela. Ah, não sei não, essa mulher, hein? A mulher do Júlio. E ele começou a ficar com a pulguinha atrás da orelha. Minha mulher é bonita, está chamando a atenção dos homens. E sempre com essa preocupação. Um dia no trabalho, era mais ou menos umas 3 da tarde, ligaram para ele. Júlio, vai para sua casa que a sua mulher está te traindo. Ele foi, né, correndo, muito nervoso, já com um revólver. Chegou lá no quarto, ele viu a mulher sentada na cama, meia luz, um homem debruçado no abajur. Ele não pensou 2 vezes, pegou o revólver, matou ela, ele, né, o moço, e depois se matou. Depois de alguns anos no mundo espiritual, ele veio a saber. A mulher havia chamado o vizinho amigo para consertar a tomadinha do abajur, para que ela pudesse passar a roupa do marido para trabalhar no outro dia. Aí, com muito remorso, né, ele pediu uma nova oportunidade e pediu para vir sem enxergar durante 50 anos na Terra, porque a visão dele iludiu, ele foi atrás de fofoca. Então, nós precisamos analisar muito o que a gente vê, porque às vezes você vê uma coisa e julga e não é aquilo, né? Fala o ditado, duvide de 10 verdades, mas não aceite uma mentira. Quando a gente não tem certeza, a gente deixa, né? Porque às vezes a pessoa está vivendo a vida dela, é feliz, não está fazendo mal a ninguém, e está todo mundo falando, não sei não aquela pessoa, que coisa feia que a gente faz, né? Então o Evangelho também nos ensina isso, não julgar, porque perde-se uma vida. Você viu que o Júlio perdeu a vida dele e de mais 2 pessoas,
por julgar uma aparência que não era, né? Então, vamos poder também levar esse ensinamento desse livro. E ele pedia oração para o Chico Xavier, para dar força para ele, para a nova reencarnação. Então, a gente procura em Jesus, no Evangelho, nos livros do Chico, nesse livro que aqui, né, o livro da verdade, possa nos ensinar, para que a gente não vamos no médico lá, pegar a receita e colocar na gaveta. Vamos comprar o remédio e tomar. Então, os ensinamentos de Jesus que sirva para que a gente possa usar mesmo na nossa vida, né? Sim. Que a gente possa ser feliz, não é? Nós merecemos. E eu queria reforçar aqui que a gente está passando por um momento muito difícil, né? De guerra, de tantas tragédias, né? Falei no nosso grupo da Casa Espírita, pedindo oração, gente. Todos os dias, 8 horas da noite, às 20 horas, vamos fazer um Pai Nosso e oferecer para essas pessoas que estão desencarnando. Essa semana, a hora que eu vi na televisão uma menininha ser tirada debaixo daquelas pedras, eu chorei, eu e minha neta, porque é um serzinho que já não tem a mãe, que não tem o pai, né? Então, só chorar não vai resolver. Vamos juntar as nossas preces e mandar para eles lá, para que eles possam ser acolhidos no mundo espiritual, para que essas pessoas que estão ficando, que tenham assim um acolhimento, que tenham proteção, que tenham força para passar pela prova, né? Vamos juntar as nossas preces, todos os dias, 8 horas. Jesus nos abençoe, nos proteja, porque como o nosso pensamento, ele faz a guerra, ele também promove a paz e a vida, a alegria. Está em nós, esse amor de auxiliar os nossos irmãos em dores. É o momento de unirmos num só pensamento, num só sentimento de amor, de verdade, para auxiliar o nosso mundo, o nosso povo. Aquele mundo, até antes, até a pandemia, que todo mundo não tinha preocupação nenhuma, tudo que fazia estava certo, era daquele jeito mesmo. Não pense que aquele modo de vida não vai voltar mais. O que nos aguarda é muita dor. Portanto, para que possamos aguentar tudo que há de vir, somente estarmos com Deus e com Jesus e a oração. Jesus nos abençoe e nos proteja. Nós precisamos, o nosso mundo precisa sair do mundo de sofrimento e de expiação para um mundo de regeneração urgente. E quem vai ajudar a nossa terra a fazer essa transformação, somos nós, os seus habitantes, né? Então, vai depender de cada um de nós. Vamos buscar Deus para valer, Jesus, para que o nosso mundo possa, a nossa terra possa sobreviver. Deus nos abençoe. Obrigada, Senhor, pela vossa infinita bondade e misericórdia. Nos abençoe e nos proteja. Nos assista, Senhor, aos espíritos de luz que tanto nos auxiliam. Estejam conosco, auxiliando a nossa terra
abençoando a todas as pessoas para que elas possam se volver para Deus, entender, buscar o conhecimento, a transformação, para que possamos auxiliar através das nossas orações, através do nosso amor, deixando as coisas da terra em busca dos céus, através das orações de amor, de respeito, sobretudo da fé-razão. É necessário que o conhecimento possa estar presente na nossa vida, na nossa existência e na nossa vontade. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos tanto da Tua misericórdia, da Tua bondade, mas nos ajuda a entendermos e a permanecermos na Tua busca, na Tua procura, nos Teus ensinamentos de amor. Ajuda-nos, Senhor, a transformarmos a nossa humanidade, que ela possa estar mais voltada às coisas dos céus, deixando-as da terra, porque o que vai nos elevar são as virtudes praticadas, a caridade, o amor para com o nosso próximo, tão desprezado, esquecido, nosso divino Mestre Jesus, tão humilhado, maltratado. Vamos buscar. Está na hora de fazer uma transfusão espiritual. Vamos sair dessa anemia buscando a vida verdadeira, a vida de amor, respeito e, sobretudo, a fé-razão. Só encontramos em Deus e em Jesus. Bezerra querido, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade em desespero, a fim de tornarmos conhecedores da harmonia e do perdão, semeando por todo o mundo os nossos divinos exemplos, para que a luz, a esperança possa brilhar nos nossos corações, nos nossos pensamentos, na maneira de viver, na maneira de pensar, de ser. Vamos abrir os olhos para que possamos enxergar. Vamos buscar no Pentateuco, os 5 livros básicos da doutrina espírita, essa verdade imortal. Ajuda-nos, Senhor, a dar coragem para o homem buscar Deus. Jesus, desperte em nós esse desejo de conhecer profundamente o seu ser de amor, de verdade e de vida, para o nosso adiantamento. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Sexta-feira, 7h30, nós estaremos aqui para estudarmos, o Evangelho abençoado e o livro, as lições do Evangelho, através, mereça ser feliz, saindo das ilusões do orgulho. O Espírito que vem nos auxiliar, ela foi médium,
ajudou Kardec na segunda edição do Livro dos Espíritos. Donizete, querido, Padre Vitor, Dr. Deuduque, tantos outros, né? Irmãos, se propõem a estar conosco. Obrigada, Senhor, por esse amor tão grande por todos nós. Possamos reverter em forma de coragem, buscando a coragem da fé, essa esperança de dias melhores, de uma humanidade mais assistida através dos ensinamentos de nosso Mestre e Médico Jesus. Obrigada, Senhor.